Alguns enxergam o presente. Outros, como Maurício Sirotsky Sobrinho, também conseguem ver um pouco adiante. Maurício foi um gaúcho que nasceu há 100 anos e transformou a comunicação do sul do país. E por que não dizer, do Brasil. Maurício nasceu em 5 de junho de 1925, em Erebango, então distrito de Erechim, na época em que as pessoas estavam começando a ouvir rádio. E o cinema ainda era mudo. Charles Chaplin lançava o filme Em Busca do Ouro. Apesar de estarmos aqui falando sobre um centenário, o assunto não vai ser apenas o passado. Maurício, desde cedo, acreditou que a comunicação era uma ferramenta poderosa para unir pessoas e inspirar mudanças. Ou seja, é do futuro, sempre do futuro, que estamos falando. Nossa história começa com ele, Maurício. Mas continua com todos nós. O futuro sempre foi uma obsessão para Maurício. Ele não via a comunicação como algo estático, e sim um processo vivo e feito por pessoas. Ele sempre apostou nos jovens, gostava de observar quem trabalhava até tarde da noite, quem chegava cedo, queria ver quem tinha o brilho no olho. Não era incomum um jovem repórter ou um estagiário ouvir a voz do Maurício no telefone. Guria, gostei da tua matéria. Ou, guri, tu leva jeito. Foi assim, com uma jovem caloura, que ele, atento à concorrência, ouviu no programa Clube do Guri, da Rádio Farroupilha. Maurício ouviu aquela voz e logo enxergou o futuro. Elis Regina assinou seu primeiro contrato profissional como atração no programa Maurício Sobrinho. Elis estourou no Sul. Ela e Maurício, intensos, talentosos, acabaram brigando. Em seguida, Elis foi para o Rio e estourou no mundo. Anos depois, com a intermediação de Pedro Sirotsky, filho de Maurício, fizeram as pazes. Se reencontraram em um almoço. Seu filho da mãe, gritou Elis, sorriso aberto no rosto. Sua baixinha sem vergonha, respondeu Maurício. Na real, era o puro carinho e muita emoção. A história uniu esses dois grandes nomes do Sul. E o futuro hoje revela como eles foram pioneiros. Maurício era inspirador, uma pessoa que tocava quem estivesse ao seu redor. E era assim um visionário. Ele acreditava que a comunicação tinha o poder de transformar realidades e aproximar pessoas. Eu me considero um homem feliz porque nos momentos mais importantes da minha vida eu fui socorrido pela intuição que eu tinha dentro de mim. E nessa intuição sempre estava claro dentro de mim o quanto é importante o homem em tudo aquilo que queres fazer. Maurício Sirotsky Sobrinho, desde cedo, era um líder que inspirava todos ao seu redor. Um grande locutor de voz poderosa. E sabe como Maurício começou o seu caminho em comunicação? Em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, através do serviço de alto-falante Sonora Guarani, ele improvisava programas e usava sua voz para entreter e informar. Na simplicidade da chamada voz do poste, que transmitia a programação por alto-falantes instalados em postes da Praça Central e das ruas da cidade, foi que surgiu o comunicador Maurício Sirotsky Sobrinho. Com a sua voz ecoando pela praça, Maurício percebeu que comunicação é uma força de transformação social. Maurício nunca foi de aceitar destinos traçados. Trabalhar no armazém da família seria o caminho natural, mas ele sabia que sua vocação era outra. Um dia, ainda menino, resolveu fugir. Sumiu. A família aflita procurou por todos os campos. Horas depois, o encontraram onde menos esperavam. Num acampamento cigano nos arredores da cidade. Fascinado pelos viajantes, queria ouvir histórias, viver aventuras. Na escola, a inquietação continuava. Estudar, só o suficiente. Aulas de violino, nunca passou do básico, mas a voz era dele. E como Maurício gostava de cantar.
Chão de Estrelas era uma das favoritas do repertório. Minha vida era um palco iluminado. Desde cedo, sua voz queria ser ouvida. E seria. Maurício Sirotsky Sobrinho é o terceiro dos 5 filhos de José e Rita, descendentes de imigrantes vindos da Bessarábia, então parte do Império Russo. Em busca de uma vida melhor, fugiram para o Brasil e se instalaram em uma colônia judaica em Erebango, no interior do Rio Grande do Sul. Ainda menino, mudou-se com a família para Passo Fundo. E lá cresceu, estudou, se formou contador, casou-se com Ione e teve as suas 2 primeiras filhas, Suzana e Sônia. Mas a época que eu tenho realmente assim, mais saudades é a minha época de radialista. Foi a coisa mais gloriosa que poderia ter acontecido na minha vida em termos de satisfação pessoal. Mas era tão bom, que eu não admitia descansar nem sequer aos domingos. Eu gostava, inclusive, de trabalhar todos os dias. Tanto eu amava, tanto eu me deliciava, eu me compensava, eu me gratificava com a minha atividade de radialista. Maurício Sirotsky Sobrinho não era apenas um apaixonado pelo rádio. Ele via além do óbvio. Em Passo Fundo, conhecia bem 2 personagens típicos da cidade. Chico do Salame, um jornaleiro carismático, e Fanha, um elegante frequentador dos cafés, sempre de gravata e dono de um sotaque inconfundível. Maurício teve uma de suas tantas e criativas ideias. O boxe vivia seu auge no mundo inteiro. Por que não criar um duelo ali mesmo em Passo Fundo? O anúncio se espalhou rápido. Chico do Salame versus Fanha, o combate do século. A cidade inteira parou, a praça lotada, rádios ligados. Maurício, com seu microfone, comandava o show. Chico partiu para cima. Fanha, visivelmente desnorteado, arrancou o microfone das mãos de Maurício e, com sua voz anasalada, implorou: Maurício, pelo amor de Deus, várias aludas e o vai bibadar. O rádio, para Maurício, era mais do que informação. Era espetáculo. Era a voz que transformava o ordinário em extraordinário. Desde cedo, ele sabia como promover grandes eventos. Um traço que o acompanhou a vida inteira. Tanto que no passo seguinte do comunicador, quando foi buscar melhores oportunidades em Porto Alegre, capital do estado, Maurício alcançou o sucesso popular. Em 1956, chega a fama com o programa Maurício Sobrinho. Programa na Rádio Farroupilha, que nas manhãs de domingo superlotava um dos grandes cinemas de Porto Alegre. O Cine Castelo, na Velha Zenha, entrando para a história da cidade. O programa que arrebenta pelos risos e emoções, humorismo e sensações, comandado pelo Big Nariz para fazer você feliz. O programa Maurício Sobrinho. Em 1957, Maurício associou-se à Rádio Gaúcha, levando para lá o programa Maurício Sobrinho e ganhando fama em todo o estado. Este seria o ponto de partida para o maior grupo de comunicação do sul do país. Tudo isso foi acontecendo junto com as transformações do mundo. A chegada da televisão ao Brasil se deu na década de 1950, num momento em que a comunicação também se transformava. Maurício, com 35 anos, ao lado de outros empresários, apostou mais uma vez no futuro e inaugurou a TV Gaúcha, hoje RBS TV, consolidando o grupo como referência em comunicação regional. Um dos parceiros nessa jornada foi o companheiro de vida, sociedade e trabalho, o irmão Jaime Sirotsky. A TV foi inaugurada em 29 de dezembro de 1962. O Canal 12 virou uma autêntica imagem viva do Rio Grande, como proclamava o slogan da nova emissora. Antes mesmo de a palavra rede se tornar sinônimo de inovação, Maurício já entendia o seu significado.
Sua primeira experiência veio cedo, quando assumiu a gerência da Rádio Passo Fundo, uma das principais rádios da rede. Ele percebeu que uma rádio isolada tinha alcance limitado, mas conectada a outras poderia multiplicar sua força. Não era apenas rádio, era rede. Ele trabalhou para criar a primeira rede regional de televisão do Brasil. O modelo da RBS foi muito além de uma simples expansão. Em vez de ter emissoras independentes, ele as conectou, criando uma plataforma única de informação e entretenimento para toda a região. Em 1965, quando o empresário Roberto Marinho fundou a TV Globo no Rio de Janeiro, sonhava não com uma emissora, mas com uma rede nacional de televisão com foco em produção de conteúdo de qualidade para todo o Brasil. Maurício viu ali uma oportunidade. Percebeu que quem estivesse sozinho ficaria para trás. Foi assim que, em 1967, apostou na afiliação à Globo no Rio Grande do Sul, entendendo que integrar-se a um projeto nacional não significava perder identidade, mas sim ganhar relevância. Nascia ali um modelo nacional de afiliação de emissoras, que se estendeu para todos os demais estados brasileiros. A Globo planejava, no final dos anos 60, transmitir um jornal ao vivo para todo o país. Mas as emissoras locais não queriam abrir mão do seu horário nobre. Foi Maurício que ajudou a viabilizar esse plano. Quem conta a história é José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então diretor-geral da Central Globo de Produção. No dia 5 de junho de 1969, o telefone de Boni tocou e era Maurício. Hoje é meu aniversário, mas eu vou te dar um presente. Falei com quase todas as afiliadas da Globo. O jornal vai sair. E em 1º de setembro de 1969, o Jornal Nacional foi ao ar pela primeira vez. Em 1970, Maurício ampliou o alcance do grupo e assumiu o controle do jornal Zero Hora. Homem de rádio em sua origem, acabou desenvolvendo uma verdadeira paixão pelo jornal. Da mesma maneira como era ouvinte e telespectador compulsivo, também lia e recortava todos os jornais e revistas que podia. Em 1974, já com rádio, televisão e jornal, foi criada a marca RBS, Rede Brasil Sul de Comunicações. Antes do mundo descobrir o poder das redes sociais e da internet, Maurício já tinha mostrado como conectar, expandir e potencializar histórias através das empresas do grupo RBS. Porque para ele, o futuro nunca foi uma surpresa. Ele já o tinha imaginado antes. É esse o legado que inspira tanta gente até hoje. A campanha das diretas já começava a ganhar força. O país mudando, se renovando, e aos 55 anos de idade, em 1980, Maurício recebeu a notícia de que precisaria enfrentar um câncer. A cada 6 meses, tinha que ir a Nova York para revisões de saúde, enfrentando tudo com muita força e com barba, que deixou crescer para esconder as cicatrizes da cirurgia. Em janeiro de 1986, Maurício Sirotsky ouviu do médico em Nova York as palavras que esperou por anos. O senhor está curado. Não precisa voltar aqui ano que vem. Depois de 5 anos de revisões, não havia mais sinal do câncer. Comemorou como quem renasce. Brindou, gritou, celebrou. No dia seguinte, sua vida poderia ter mudado, se acalmado. Mas Maurício não era assim. Ainda em Nova York, quando soube da explosão do ônibus espacial Challenger, que tinha acabado de acontecer, voltou pro hotel. Naquele momento, a euforia da cura era menos importante. Pegou o telefone e ligou para a Rádio Gaúcha, entrando ao vivo na programação. Sua voz cruzou o oceano. Era para isso que estava curado. Infelizmente, foi a última vez que se ouviu a sua voz transmitida pela rádio. O que impressiona é
é a forma com que as autoridades americanas encaram situações como esta. Não há nenhum tipo de mistério. A imprensa em seguida se põe em contato com todos falam para a imprensa. Os dirigentes do projeto já deram várias entrevistas coletivas. O presidente Reagan já falou, o vice-presidente Bush já falou. Enfim, é muito bonito se presenciar numa democracia, num lugar onde todos entendem que a informação é uma preciosidade dentro de uma sociedade civilizada, como as coisas encaram, embora no momento adverso, com toda a naturalidade isso tudo. Maurício venceu o câncer, mas não conseguiu fugir de uma doença cardiovascular. Morreu em 24 de março de 1986. Eterno visionário, dizia pouco antes de nos deixar. Mas eu estou pensando nos 100 anos da RBS. Que coisa de louco. Eu não vou estar aqui, eu sei disso. Quer dizer, eu estarei sim, espiritualmente, estarei na história da sempre. O que eu estou fazendo aqui? O que todos nós fazemos no dia a dia? Nós fazemos a história. No início dos anos 2000, todos nós vivendo a ascensão da internet e das redes sociais. A RBS investiu no mundo digital, criando plataformas online que levaram seus conteúdos jornalísticos e de entretenimento para novas audiências. Com o filho Nelson Sirotsky na liderança da empresa, a RBS foi pioneira em se conectar ao público de forma multimídia e interativa. Seguindo o que seu fundador sempre dizia, cada passo é um avanço. Nunca paremos de inovar. Hoje o legado de Maurício está vivo em cada um dos seus filhos. Suzana, Sônia, Nelson e Pedro, com seus 16 netos e seus 27 bisnetos, e também em cada um dos milhares de colaboradores que passaram pelo Grupo RBS desde 1957. Afinal, comunicar não é apenas informar, é cuidar. Precisa desenvolver aquilo que se faz com muito amor, porque não há outra forma de se fazer as coisas senão gostando daquilo que se faz. E não apenas gostar, como colocar uma dose intensa, uma dose muito expressiva de se pensar que não se está só no mundo, que todos somos parte integrante deste país e que de cada um de nós, e em cada um de nós, está um pouco da solução daquilo que todos nós pretendemos, viver num país feliz. O compromisso com a verdade, com a liberdade. A visão desde sempre que a boa comunicação é em rede, acontecendo de forma completa e integral. A certeza que a tecnologia serve para valorizar o humano. Suas ideias ultrapassam o tempo. Hoje, no centenário deste inovador, Maurício continua sendo uma bússola. O futuro que ele imaginou, onde a comunicação serve para conectar e transformar, continua sendo construído todos os dias. E aqui estou eu. A tecnologia recuperou a minha imagem e a minha voz, e fez isso em nome do que é mais humano, a emoção. É bom saber que os meus sonhos continuam vivos. Eu trabalhei muito, sempre acreditando na verdade e confio na força da comunicação para construir um mundo melhor. E por tudo isso... Muito obrigada, Maurício. Voltaremos no domingo Com o elenco inteirinho para você e seu vizinho, o programa